Olá, eu sou Leandro Secom Garcia, da Secom Garcia Advocacia. Nós estamos aqui de quarentena, trabalhando em home office, é isso mesmo. Mesmo em época de pandemia, a Secom Garcia continua com as suas atividades em pleno vapor, atendendo você por todos os nossos canais remotos. E realizando esses atendimentos, hoje eu recebi uma pergunta de um cliente que eu represento em uma ação de despejo. O cliente me mandou um e-mail para mim perguntando qual era o andamento do processo, em que pé que estava. Depois de eu mandar o relatório para ele, ele retornou um e-mail com algumas dúvidas. Dentre essas dúvidas, de quais eram os próximos passos, tempo demorado, se nós estávamos processando o fiador ou não, enfim. A dúvida que me chamou a atenção, e o vídeo de hoje é sobre isso, ele me perguntou se nós poderíamos, qual era a casa que o fiador tinha deixado em garantia. É comum que as imobiliárias, ao redigir um contrato de locação, coloque que o fiador está deixando a casa dele em garantia. E aí muito se fala sobre isso, né? Eu recebo as mais diversas dúvidas sobre esse imóvel do fiador. Mas não é um imóvel, e se ele alegar que é um imóvel, um bem de família, que não pode ser penhorado, o único imóvel dele? Esse imóvel, e se ele vendeu o imóvel durante o processo, pode ou não? É fraude? Não é fraude? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o fiador ele não responde com um único bem, tá? Ele responde com todos os bens, tá? Diferente de uma pessoa que a gente chama de calcionante, em que ela garante com um carro, garante com um imóvel, o fiador garante com todos os bens dele. E não, o fiador não pode alegar bem de família. Se for o único imóvel dele, ele não pode alegar essa exceção do bem de família e impedir que esse imóvel seja levado a leilão. A exceção da lei de impenhorabilidade, uma delas, sobre o bem de família, é o imóvel do fiador. O fiador responde sim por todas as dívidas com todos os seus bens. Então veja só, se o devedor principal, o inquilino que deixou de pagar aluguel, tiver um único imóvel e morar nesse imóvel com a sua família, esse imóvel não vai ser levado a leilão. Por outro lado, se o fiador também tiver um único imóvel e morar nesse imóvel com a família, esse imóvel sim vai ser levado a leilão. Mas a pergunta principal, o que me chamou a atenção e o que me deu a ideia de fazer esse vídeo foi a dúvida do cliente se nós estávamos executando o imóvel que o fiador deixou em garantia. No contrato de locação, nós temos várias garantias que podem ser prestadas pelo inquilino ao proprietário. Tá? Hoje nós vamos falar de duas, que é a fiança e a caução. Sim, a caução, e é com U. Então, a caução é quando uma pessoa, que pode ser o próprio inquilino, deixa geralmente uma quantia em dinheiro para garantir os débitos no final da locação. Também, usualmente, essa caução tem um valor referente a 3 valores de aluguéis. E veja, também não é uma regra, tá? Isso é um costume, mas pode ser 1, 5, 10. Só para encerrar a questão da caução, essa caução ela pode, como eu disse, ser prestada pelo devedor principal, ou seja, pelo inquilino, mas ela pode ser prestada por terceiro. Esse terceiro é chamado de calcionante e não de fiador. Veja que o calcionante, ele não garante a dívida com todos os seus bens, mas só com aquele bem que ele deixou em garantia, que pode ser o valor de 3, 4, 5 vezes o valor do aluguel, ou seja, um bem que é o dinheiro para a lei é um bem, ou ele pode deixar outro bem, ele pode deixar um veículo, ele pode deixar um imóvel. A outra modalidade é a fiança. Então, como eu disse no começo do vídeo, a fiança, nós temos então a figura do fiador. O fiador garante eventual dívida ou garante o contrato de locação por inteiro, certo? Toda a dívida deixada pelo devedor principal, que é o inquilino, e não vai garantir com um único bem, ele garante com todo o seu patrimônio. Se a dívida chegar a um tamanho tal que alcance todo o patrimônio do fiador, sim, ele vai perder todo o seu patrimônio no final do processo. Mas e aquele imóvel que as imobiliárias colocam lá que o
o fiador deixa em garantia. Esse imóvel ele não está em garantia, tá? É simplesmente uma indicação de que o fiador tem bens para garantir a dívida. Mas o fiador pode, no curso do processo, vender esse imóvel, porque esse imóvel não vai estar gravado na matrícula e um terceiro não tem como saber que ele garante uma dívida. Porque na verdade ele não garante, eu vou explicar por quê. A Lei 8.245, que é a Lei de Locação, ela prevê que ela anula a cláusula que exige mais de uma modalidade de garantia, ela é nula, tá? Então, uma cláusula, se eu colocar no contrato que o João, né, garante o contrato do Manuel e que o João deixa a sua casa como garantia, eu estou exigindo duas garantias. A primeira, que é fiança, em que o João garante a dívida com todo o seu patrimônio, e a segunda é a caução, em que o João está caucionando a dívida com um imóvel. E ao exigir duas modalidades de garantia, eu anulo essa cláusula de garantia. Tem juiz que ele não anula a cláusula, mas ele utiliza a cláusula menos gravosa, ou a fiança ou o imóvel, tá? Mas a maioria dos juízes eles anulam, porque isso é letra de lei, está escrito na lei que dupla modalidade de garantia no contrato de locação anula a garantia. O que não quer dizer que eu não possa exigir, por exemplo, dois fiadores, marido e a mulher, o pai e o filho, duas outras pessoas distintas. Eu também posso exigir dois imóveis, três imóveis. O que a lei proíbe é a dupla garantia, dupla modalidade de garantia, fiador e caução, fiador e título de capitalização. Caução e título de capitalização são duas modalidades de garantia, mas eu posso exigir dois imóveis em caução. É uma modalidade, dois bens, 3, 4, 5 bens, depende do tamanho da locação. Não confunda, dupla modalidade de garantias com mais de um tipo de garantia da mesma modalidade. Espero ter ajudado vocês aí, caucionantes, fiadores, inquilinos e proprietários, nessas dúvidas, uma dúvida que é muito comum num contrato que quase todo mundo faz, né? O contrato de locação. Muita gente aluga casa, muita gente tem casa, vive de renda, né? Dessas casas que alugam. E essas dúvidas elas são muito comuns, porque cria-se costumes, mas é o que eu sempre digo, costume não revoga a lei. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se você quer saber sobre um assunto do seu interesse, coloque aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando. E se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, clique aí, inscreva-se, clique no gostei, no joinha, isso ajuda muito o canal a promover. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com aquele seu inquilino, com aquele seu amigo fiador que acha que a casa dele não pode ser vendida. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.